tudo bem, né? Eu ainda prefiro o contato pessoal, mas dentro das circunstâncias não tem jeito. Exato. Vamos começar? O bom Eu tô o bom pronto do aqui, a hora que Zoom é vocês que a gente quiserem. pode ser, né, bem pontual. A gente já tem ali bastante, né, participante ao vivo. Então, quero começar aqui agradecendo, né, Felipe Irai, gestor do Dália Capital, né, um dos meus fundos prediletos de ação, você sabe disso. A gente já teve, né, pessoalmente várias vezes, já teve várias vezes lá na Golden, falando lá para a gente pessoalmente também. Sou fã do trabalho de vocês. Tenho um investimento meu, pessoa física, você sabe, né, no fundo também investido, e de praticamente 99% dos meus clientes que têm o perfil aí de ações. Né? Então, quero agradecer também os clientes, né, que estão aí conectados, bastante adesão. Né? Tá tendo muita live, mas eu acho que por conta aí, né, assim, da notoriedade que vocês têm na nossa carteira, a gente fez questão de convidar em massa aí os participantes. Então, obrigado por todo mundo que está aí também online assistindo. E também agradecer aqui o Bernardo Ditt, CEO da Golden, né, que vai falar aí para a gente abrir os trabalhos. Fala, Bernardo, por favor. Fala, Júnior. Obrigado. Também compartilho, né, dessa visão sua. Tenho dinheiro na minha pessoa física aplicado no Dália, quase todos os clientes também. Eu acho que o grande diferencial do Dália é conseguir dar o retorno que ele dá ao longo do tempo, né, com a volatilidade que ele tem. Então, o Irai vai falar um pouquinho, né, de como é que ele faz esse trabalho. Então, seguindo a linha das lives que a gente vem fazendo, a gente optou por fazer poucas, mas fazer selecionadas, né? Então, a gente quer trazer não o conteúdo a qualquer custo, a gente quer trazer um conteúdo que agregue nesse momento de tanta informação. Então, bem-vindo aí, Irai, obrigado pela presença. Eu queria começar perguntando, assim, né, só para abrir os trabalhos mesmo, como é que está, de forma geral, o Dália, né, trabalhando nessa quarentena, né, e com a equipe, o que você teve que mudar na sua rotina, como é que a sua equipe está se comunicando, que antes você podia ter, de repente, um contato físico maior com as empresas, agora essa questão de ligação, de ler mais relatório, como é que está sendo essa etapa aí para vocês, um termo de análise e tomada de decisão? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite para a Dália estar participando dessa live aqui com vocês. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Júnior. Obrigado a todos os participantes. Para a gente, na verdade, a nossa rotina mudou, né? Porque acho que, assim como para a maior parte das pessoas que estão aqui, estão nos ouvindo, porque a gente não está mais agora fisicamente no escritório, né? Quase todo mundo da Dália está trabalhando remotamente. A gente basicamente tem 3 pessoas no escritório fazendo ali o que a gente considera as funções essenciais. O resto, né, tem 9 pessoas que estão trabalhando de forma remota. No nosso dia a dia, isso praticamente não teve nenhum impacto, né, apesar de nosso estilo de gestão, ele ser um processo de discussão colegiado, né? Na Dália não existe um único tomador de decisão, né? Somos em 6 pessoas na equipe de gestão, e essas 6 pessoas estão sempre em contato discutindo todas as teses, todas as ideias, né? E aí o que a gente definiu, né, como uma rotina principal é que todos os dias de manhã a gente se reúne, né, virtualmente, e a gente fica conversando ali por, na média, 2 horas, que aí a gente toma as principais decisões do dia, né, como já era feito antes, né, assim, mesmo quando a gente se encontrava fisicamente, né, as principais decisões de investimento que a gente tomava ao longo do tempo, elas aconteciam nas nossas reuniões matinais, né? Então, esse processo ele não se perdeu. Além disso, tem um outro fator que eu acho que é importante dizer, que o nosso fundo, a gente não tem uma característica de ficar operando muito, né? De, putz, você compra um papel hoje, ele subiu ou caiu 2 ou 3%, você vende amanhã ou vende meia hora depois. A gente tende a tomar posições com foco mais no médio e longo prazo, e isso faz com que essa necessidade de a gente estar toda hora discutindo ou toda hora operando, ela diminua. Então, no final das contas, eu acho que até sobra um pouco mais de tempo para a gente fazer análise e estudos. Então, pessoalmente, o que tem acontecido? Né? Eu tenho gasto quase nenhum tempo com deslocamento.
eu tenho focado muito mais em leituras e estão tendo muitos eventos, né? Muitas lives, discussões com as empresas, com órgãos do governo, reguladores e por aí vai. Então, enfim, acho que o trabalho de análise continua e as discussões dentro da Dália também continuam, né? E aí, de novo, acho que o fato de a gente ter esse processo de tomada de decisão, que ele é menos frenético, digamos assim, né? A gente está toda hora querendo comprar ou vender alguma coisa, para a gente ajuda demais. Bom, maravilha. Pegando esse gancho aí, Irai, conta um pouco para a gente aqui como é que é a filosofia de investimentos da Dália, né? Como vocês têm feito atravessando, né, esse cenário nosso com menos volatilidade do que a grande maioria dos fundos, né? Eu acho que no pior momento ali, eles chegaram a cair 15%, né? Quando grandes pares aí de fundos de ações, né, grandes e famosos, caíram mais de 60%, 65%. Né? Como vocês estão conseguindo fazer isso? Tem ali alguma put que vocês tinham? Como é que é? Fala um pouco para a gente, por gentileza. Ô, Júnior, acho que o ponto principal, né, é muito no desenho do produto, né, que a gente sempre acreditou na história do portfólio diversificado, né, assim, quando a gente desenhou, a gente criou a Dália 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos atrás, e essencialmente quando a gente começou, né, a gente começou o fundo com o nosso dinheiro, né, era o dinheiro dos próprios sócios da Dália. Então a gente pensou num produto que, pô, se você tem um fundo que é puro bolsa no Brasil, é um negócio que é muito difícil, né, porque sempre acontece alguma coisa diferente, seja no Brasil e agora no mundo inteiro. Então o bolsa acaba sendo um investimento que, para você colocar 100% do seu dinheiro, né, que é o nosso caso, 100% do nosso dinheiro investido nos fundos da Dália, tinha um risco muito alto. Então, a forma de fazer isso era criar aquela história do portfólio balanceado, né? E de forma que, né, se o portfólio ele fica de uma certa forma protegido quando tem essas grandes oscilações do mercado, mas você também tenta participar da alta quando ela acontece, né? Então é para nesse exemplo que você deu, né, Júnior? Assim, acho que no ano passado a gente conseguiu subir mais que a bolsa, né? A bolsa subiu mais ou menos 30%, a gente subiu uns 35%, até março, né, assim, a gente estava caindo mais ou menos 1/3, 40% da bolsa, e agora em abril acho que a gente conseguiu pegar uma boa parte dessa alta, né, que a bolsa teve nessas últimas 2 semanas e meia, nessas últimas 2 ou 3 semanas, tá? E aí como que a gente faz isso? É aquela história, né, assim, a gente sempre pensa num portfólio, né, que, pô, a gente vai ter ações, a gente vai ter dólar, a gente vai ter título público, a gente vai ter ouro, vai ter exposição no exterior. Então, são várias caixinhas diferentes que a gente olha na composição do portfólio que acaba virando uma coisa razoavelmente diversificada, né, e com um potencial de retorno alto, né? Então a gente acaba reduzindo a volatilidade do fundo, mas mantendo, né, o potencial de retorno que a gente tem. Talvez a coisa que mais tenha funcionado, né, e aí acho que a gente já conversou sobre esse ponto no passado, Júnior, que desde o dia 1 da Dália, do nosso fundo, do Dália Total Return, a gente tem uma posição comprada em bolsa e comprada em dólar. E querendo ou não, né, com essa alta do dólar aí, acabou ajudando bastante, né, a reduzir a volatilidade e compensar um pedaço da queda que a gente teve nas posições de ações. Maravilha. Saiu até a notícia hoje aí da Infomoney, né, dizendo que algum gestor falou que a onça Troy, né, do ouro deve bater ali seus 2 mil dólares. Também compartilha dessa filosofia? A gente não gosta de cravar, né, esses números, porque pô, você fica muito taxado por isso, né? Ah, não, a Dália está falando que vai ser 2.000, né? Ou a Dália está falando que o dólar vai para 5, a Dália, enfim, mas a gente gosta de pensar muito em tendências, né? A tendência, a gente acredita, né? A tendência do dólar é de alta, a tendência do ouro também é de alta. E aí vale a pena explicar um pouco, né, por que essa tendência do ouro é de alta, né? Número 1, acho que um dos impactos colaterais, né, dessa história toda do coronavírus é que as taxas de juros no mundo estão muito baixas. Então, vários bancos centrais levaram as taxas de juros para zero. Número 2, você tem um cenário, né, de uma expansão fiscal, né, os gastos dos governos estão aumentando demais. Então, está todo mundo imprimindo dinheiro
por aí, não só no Brasil, mas na Europa, no Japão, na China, nos Estados Unidos. Isso faz com que, né, o balanço entre o valor dos ativos reais, e a gente entende, né, que o ouro é um ativo real, versus a base monetária, ela caia demais. Em algum momento, isso daí pode subir, isso pode ter algum tipo de correção. Então, o ouro ele poderia subir em cima dessa história. Número 3, assim, tem uma coisa que é muito, muito curiosa, que é a alocação das pessoas em ouro, ela é extremamente baixa. Extremamente baixa. Assim, tem um número que a gente ainda está tentando checar para ver se é verdade ou não, mas tem um vídeo no YouTube, né, que chama Nobody Cares, Ninguém Liga, de uma pessoa que chama Grant Williams, que se vocês assistirem, na verdade é melhor tomar um pouco de cuidado para assistir esse vídeo, porque senão se você assistir, você vai querer comprar ouro na hora, assim, não importa o preço. Mas ele fala uma coisa, né, se os fundos de pensão norte-americanos, que tem uma alocação de ouro, alguma coisa como 0,25% do seu patrimônio, dobrarem, assim, 0,25%, eles dobrarem, essa mudança é suficiente para comprar todos os ETFs, né, os índices de ouro no mundo, e todas as mineradoras de ouro do mundo. Então, assim, o ponto é, pô, se você tiver um pequeno aumento de alocação em ouro do lado dos investidores, isso só já deveria fazer com que o ouro continuasse a subir demais. E aí, de novo, né, assim, em tempos de crise, como a gente está vendo agora, a gente acha que o ouro também é uma boa proteção para o profundo, né? Não só a gente compra ouro porque a gente acha que vai subir, mas também porque a gente acha que é uma boa proteção e nessa composição de portfólio para a gente faz bastante sentido. Pô, legal, perfeito aí. Eu não preciso comprar ouro porque você já compra para mim, né? Então tô tranquilo em relação Pô, a isso obrigado aí. aí pela confiança. Não, que isso, você sabe que sou fã de vocês. Você falou que o portfólio do Dália, né? Tem ali ações, né? Ações, né, brasileiras, né? Você falou que tem uma posição lá fora também, um pouco de dólar, né? E um pouco de ouro. Você tem como falar um pouco em relação assim ao balanceamento dessas posições? A parte principal da nossa carteira, ela está em ações Brasil, né? Então, como assim, o core do fundo, né, o conjunto de ações do Brasil que deve representar mais ou menos 40 a 50% da nossa carteira, tá? Além disso, a gente tem um pedaço de ações da América Latina, né, que é uma outra parte, né, da nossa expertise, né, assim, a maior parte da equipe de gestão da Dália, né? A gente trabalhou por pelo menos 10 anos no Bank of America Merrill Lynch, olhando ações na América Latina, né? Então, olhar coisas do México, Peru, Chile, Colômbia e tal, para a gente é muito natural, né? Então, dentro do nosso escopo de trabalho, a gente tem um pedaço do portfólio que tem investido nessas ações. A parte de título público e juros deve ser alguma coisa como 10% do risco do fundo, e a parte de dólar, né, ajustado a risco de bolsa, alguma coisa como o dólar e ouro, né, alguma coisa como 10% do fundo. Então, mais ou menos 50%, um pouquinho de América Latina, que deve ser uns 5%, 55%, mais 10% de título público, menos 10% de dólar. Então, o nosso risco está um pouco acima do neutro, tá? Então, em linhas gerais, é mais ou menos dessa forma como a gente olha a nossa carteira hoje. Liga o áudio aí, Bernardo. Está sem desligado o seu. Tá. Aproveitando aí, Irai, que você falou que quase 50% da carteira ele é composto de uma cesta de ação brasileira, fala um pouquinho para a gente que tipo de setor e que tipo de ação você está gostando de mais estar posicionado hoje e se você fez algum movimento recente, né, intersetorial ou intrasetorial que você achou que faz sentido e que ajudou na performance do fundo ou espera que ajude na performance. Bom ponto, Bernardo. Assim, acho que só vale a pena a gente fazer um pouco de retrospecto, né, da nossa carteira para falar um pouco de onde, como que a gente está hoje, né, só para dar um pouco de contexto. Mas a gente virou o ano, né, com uma visão bastante positiva para a bolsa, né. A gente contava muito aquela história, né, os juros eles vão ficar mais baixos do que o esperado e por mais tempo do que as pessoas imaginam, e o lucro das empresas vai crescer mais do que as pessoas imaginam. Esses eram os dois grandes pilares, né, da nossa visão otimista para a bolsa. Isso daí no final do ano passado e no começo desse ano.
a bolsa subiu bastante, né, em dezembro e janeiro, e aí pelo nível de preços a gente começou a reduzir, um pouquinho da nossa exposição. Aí chegou no carnaval, né? Que foi quando efetivamente o corona começou a impactar diretamente as bolsas aqui, né, no Ocidente, e a gente naquela semana reduziu bastante o risco da nossa carteira, né, essencialmente fazendo 3 coisas: vendendo ações, vendendo um pedaço da nossa carteira; 2, comprando mais dólar; e 3, comprando mais ouro, né? Então a gente vendeu bolsa, comprou dólar, comprou ouro. E aí a gente ficou com um tamanho muito reduzido, né, de risco. Os preços das ações, né, continuaram a cair, e a gente viu uma reação muito forte dos governos ao redor do mundo, né? Além do fato de que sobre o corona, né, acho que o único comentário que eu faria aqui é que a gente tem observado muito, né, uma coisa que tem chamado muito a nossa atenção é que o número de casos, né, de doentes e de internações e até de óbitos, né? Obviamente é um assunto super sensível de dizer, mas eles estão muito abaixo do que tinha sido projetado, bem abaixo do que tinha sido projetado. Então, você junta tudo isso e até de novo, né, com o nível de preços que a gente estava vendo, do final da última semana de março até a primeira semana de abril, a gente veio aumentando o nosso risco, que foi essencialmente você mantém a posição comprada no dólar, mas você compra mais ações. E aí, né, até a gente escreveu uma carta, a nossa última carta mensal, que saiu acho que no dia 31 de março, a gente basicamente falava um pouco dessa ideia, né, de que a gente estava comprando um pedaço do futuro do Brasil. Por quê? Porque quando você olha diferentes métricas, né, eu acho que mais importante até, Bernardo, do que você escolher o setor ou a ação correta, é você tomar hoje a decisão de investir ou não investir e qual tamanho você investe. Porque como o mercado, né, ele tem se deslocado quase que em blocos, a decisão mais importante é: eu quero estar dentro ou não quero estar dentro. A gente estava muito fora. No final de março, a gente resolveu, né, migrar para essa posição que hoje é um pouco mais neutra. Então, hoje a gente está um pouco acima do neutro na nossa exposição de uma forma geral, tá? E aí, o que a gente tem dentro da nossa carteira? Na Dália, a gente já tem um viés que é um pouco mais defensivo do que a média das outras gestoras, né? Pelo que a gente acompanha por aí, pelo que a gente conversa com os nossos colegas e parceiros como vocês. Porque a gente tem um viés muito grande daquela história de tentar não perder dinheiro, né? Assim, como que quando a gente faz um investimento, como que a gente não perde dinheiro, né? Então, quando a gente olha para o nosso portfólio hoje, dentro da nossa carteira de ações, o maior peso setorial é o setor de energia elétrica. Por quê? É um setor que é razoavelmente defensivo, ele tem uma exposição, né, a risco de demanda relativamente baixo. Então, se a economia desacelerar demais, até existe uma queda no consumo de energia, mas acaba não tendo um impacto tão grande assim nos resultados das empresas. E, na nossa visão, ele oferece uma taxa de retorno bastante interessante, né? Nos preços atuais, a taxa interna de retorno média aí, que a gente vê nos diferentes papéis do setor de energia elétrica é um juro real entre 8% e 10%. Tá? Então, é realmente uma taxa de retorno que é razoavelmente alta do nosso ponto de vista. Depois disso, a gente tem, né, a parte principal da nossa carteira são empresas que, na nossa visão, são líderes de mercado e que vão conseguir surfar bem essa onda, né, de desaceleração. A gente evita, né, casos de empresas que tenham problema de endividamento muito alto, endividamento custo em dólares, que operem em mercados que possam ter um impacto significativo, né, se a gente passar por um processo de quarentena estendida e por aí vai. Então, e uma coisa que é bastante importante de lembrar, Bernardo, é que investir em bolsa, você não está investindo necessariamente na economia real. Você está investindo numa seleção das melhores e maiores empresas dos seus respectivos setores no país. Esse grupo seleto de empresas, eu até digo infelizmente, né, porque as principais mais impactadas vão ser as pequenas e médias empresas, né, depois no meio dessa crise. Mas esse grupo seleto de empresas, talvez ele não seja tão prejudicado com o cenário que a gente está vivendo. Então a gente juntou, né, assim, um grupo de empresas que a gente gosta da gestão, gosta da estratégia,
tem dominância de mercado, tem vantagens, né, competitivas que são muito grandes e os preços, né, obviamente eles tinham caído demais e nessas que a gente focou, né? Então, para dar alguns exemplos, né, a gente tem a Magazine Luiza, a gente tem TOTUS, a gente tem Lojas Renner, a gente tem Iguatemi, a gente tem Alpargatas, então que são empresas que algumas delas sim estão sendo impactadas pelo que está acontecendo no mercado agora, vão passar por alguns meses ou trimestres muito difíceis, mas em algum momento, em economias normalizando, né, se é que um dia ela vai normalizar, elas vão sair, talvez não vou falar maiores, nem melhores, mas elas estão fazendo um trabalho muito grande de aumentar e melhorar a sua eficiência. Então, assim, eu acho que hoje, Bernardo, essa é meio que a composição da nossa carteira, né? Você tem um setor que ainda é a parte principal da nossa carteira, que é um setor que é razoavelmente defensivo, que é o setor de energia elétrica, e o outro que é esse conjunto de empresas que são mais líderes em seus mercados e que talvez eles não sejam tão impactados assim por essa crise que a gente está passando. Mirai, eu achei excelente essa explicação sua, né? Porque quando a gente conversando até com outras pessoas de mercado, que a gente acompanha, até quem passou 2008, enfim, o que falam que é um pouquinho, né, parece que alguns gestores têm essa visão, eu queria ver se você também compartilha disso, é o seguinte, quando na crise de 2008, como foi mais uma crise financeira, né, ele teve uma mudança muito de alocação de setor, enfim, e que nem você colocou muito bem agora, o que parece que está fazendo a diferença é mais ou menos o tamanho da exposição que você tem, né? Que nesse primeiro momento, como é mais uma crise que começou com a saúde, não é uma coisa que o mercado domina tão bem quanto números financeiros, né? Então, o que aconteceu? Parece que nos dias de queda caía tudo em bloco, não tinha uma seleção de ativos. Quando sobe, tudo sobe também, né? Então, assim, agora há 1, 2 semanas, é que a gente está começando a ver, que nem você deu um ótimo exemplo de Magazine Luiza. Bolsa caiu 1,5 hoje, Magazine Luiza subiu 4,5, loja Renner subiu 1,5. Então, você agora, de 2 semanas para cá, está começando a ver um movimento um pouco mais seletivo, né? Que não é quando a bolsa cai, cai tudo, quando ela sobe, sobe tudo. Você já está começando a ver aquele mercado tomando as melhores escolhas. Então, só queria fazer essa consideração, que eu achei muito interessante, que o cliente normalmente pergunta em relação a isso, e a gente, quando vai abordar com o cliente, a gente fala, olha, está começando a voltar o processo de seleção de ativo, tá? Mas o mais importante agora é ter a liquidez e qual a exposição que você está tendo ali. Então, achei excelente a sua colocação, que é uma coisa que a gente está, se você quiser até acrescentar, é uma coisa que a gente vem falando muito no dia a dia. É só um ponto que eu queria acrescentar, assim, uma coisa que vocês não devem esperar da gente é aquela história de querer arrancar o herói. A gente nunca vai ser o herói, você nunca vai ver que, pô, não, a gente aproveitou essa situação de estresse para comprar, sei lá, uma participação de 10% na empresa XYZ. Não é o nosso perfil, a gente não tem muito essa ganância, né, de que não, essa oportunidade de uma vida, a gente vai apostar todas as nossas fichas numa única ação. O que a gente fez agora foi até o contrário, que é, poxa, vamos ter posições menores, mais diversificadas, por 2 motivos principais. Número 1, você reduz o risco específico de uma empresa. Tem coisas que você não controla, né, assim, sei lá, às vezes uma situação de estresse, a empresa que está passando por um estresse financeiro muito maior do que você imagina, uma empresa que tem um controlador que, sei lá, por N motivos diferentes está vendendo ações que você não sabia. Então, tem coisas que estão fora do nosso controle, né? Então, primeiro, você reduz o tamanho do teu risco específico em cada papel. E número 2, você ganha liquidez. Sei lá, você dá um exemplo. Se você gosta de shoppings, você não precisa apostar todas as suas fichas em um shopping só. Você pode comprar sei lá, Multiplan, Imóveis, Iguatemi, Aliança. Não que a gente tenha todos esses papéis, eu só estou te dando um exemplo. É melhor você se diversificar, porque você ganha mais liquidez e você não corre o risco específico, né, de estar errado numa tese só. Desculpa, nenhuma coisa que seja específica daquela ação. E, de novo, o que a gente acha mais relevante é você estar comprado ou não estar comprado.
Você está comprado esse conjunto de empresas ou não? Então, é mais ou menos desse jeito que a gente pensa. Só queria fazer mais uma pergunta antes de passar para o Júnior aí de volta. É o seguinte, hoje o DI 21, né, ele está sendo negociado aí em torno de 3%. Né? Então, assim, para quem não acompanha diariamente, isso aí é como se fosse uma média do CDI de agora até o final do ano. Então, o mercado está esperando aí, né, isso pode mudar, a gente sabe que pode mudar, mas hoje uma Selic para o final do ano em torno de 2%, um pouquinho para cima. É o que está sendo precificado hoje, né? Como é que você está enxergando isso? Porque quando você tem essa, que nem você colocou muito bem, você tem esses juros mundial indo para taxas neutras ou até negativas, né? Então, cada vez mais, aquele investimento do rentista, né, antigamente, de você só aplicar ali na taxa de juros, ele está cada vez ficando menor e mais difícil. Então, casos como o Dália, que faz essa alocação em ativos, bons ativos, mas com a proteção, no longo prazo isso tende a performar muito. Né? Então, assim, como é que você também poder operar juros, e mesmo sendo uma posição tão relevante, no fundo, como é que você está enxergando esse movimento? A gente estava conversando antes de começar, né? Não é que a gente vai cravar que vai ser 1,75, 2,25, mas você compartilha do que está sendo precificado no mercado hoje, você acha que vai ter algum movimento um pouco diferente? E como é que você está se posicionando em relação a isso dentro da carteira? Vamos lá, assim, acho que o ponto de juros é sempre uma conversa muito interessante, né? A gente acha que os juros no curto prazo, né, a Selic e o CDI, eles vão cair. A gente não sabe se eles vão cair para 3, para 2,5, para 2,75 e tal, mas assim, é bem possível, né, que ao longo dos próximos 12 meses esse juro esteja aí perto dos 3% ou abaixo disso. Por quê? Porque a gente está vivendo, né, talvez uma das maiores crises dos últimos 50 anos. A gente é uma crise que está levando, né, uma desinflação muito forte, né? Então tem alguns economistas sugerindo que a inflação desse ano seja alguma coisa como, sei lá, 1 ou 2% aqui no Brasil. Então é um mundo que não tem inflação, é um mundo que não tem juros. E juros também sempre uma coisa que é importante de lembrar, né? Juros são jogos relativos. Não basta, a gente não pode olhar, né, o juro do Brasil contra só o histórico do Brasil, mas tem que olhar o juro do Brasil contra o resto do mundo. Se o resto do mundo corta, a gente não corta, é quase como se a gente estivesse subindo juros. Se o resto do mundo corta, o Brasil também corta, isso tem um impacto, digamos assim, relativamente mais neutro. Tem duas coisas importantes aqui para a gente monitorar, né, uma positiva e outra negativa. A coisa positiva é que é a primeira crise, né, que a gente vê, a gente está no mercado aí há 20, 25 anos, é a primeira crise que a gente vê que o Banco Central brasileiro ele tem a opção de cortar os juros. Todas as outras crises externas, né, que impactaram o Brasil, você tinha uma crise externa, a tua moeda depreciava demais, a expectativa de inflação subia e a resposta do Banco Central era sempre subir os juros. Dessa vez é diferente, você teve um choque externo, a moeda deprecia, a economia, houve um ajuste fiscal muito grande da economia, né? Então a economia ela se desinflacionou, a inflação não sobe, e o Banco Central ele tem, né, o poder de cortar os juros, que isso pode criar, né, um estímulo muito grande para a economia na hora que ela estivesse se recuperando. O lado ruim da história é que o ajuste fiscal no Brasil ele não aconteceu por completo. A gente teve, né, umas reformas que foram muito importantes, reforma da Previdência, redução de gastos, né, de uma forma geral do governo, mas uma coisa que a gente ainda não tinha resolvido era o problema da dívida. Se isso tivesse acontecido talvez daqui a 5 anos, a gente ia estar numa relação dívida-PIB no Brasil muito mais confortável do que a gente está hoje. Então, assim, acho que uma leitura, né, que eventualmente as pessoas podem ter é que, poxa, com todo esse gasto que o governo está fazendo, lá na frente, isso pode trazer uma pressão de alta nos juros, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter na mente, uma coisa que a gente tem que monitorar. O que eu diria, né, que no curto prazo, o cenário mais provável é que os juros eles continuem a cair. Como que isso impacta a nossa alocação? Eu acho que isso tem 3 impactos importantes. Né? Número 1, a gente tem algumas posições, né, que são em títulos públicos, principalmente em NTNB, que se os juros caírem, eles vão se beneficiar. Número 2, uma coisa para ter em mente também, né? Hoje, no Brasil, a gente tem mais ou menos 6 ou 7 trilhões de reais, 6 ou 7 trilhões de reais estão aplicados em renda fixa.
rendendo aí 3% juros nominal ao ano, ou seja, renda juro real zero, juro real líquido negativo, ou zero. 6 ou 7 trilhões de reais. A gente não sabe para onde vai um pedaço disso, né? Talvez um pedaço disso vá para a Bolsa. E número 3, essa queda dos juros aqui, ela acaba sendo, de uma certa forma, altista para o dólar. Então, também a gente acha, né, que, poxa, eventualmente isso pode ser bom para os títulos públicos, pode ser bom para a Bolsa e pode ser bom para o dólar. Então, né, é um pouco dessa tendência, né, que a gente está vendo. Juros para baixo, Bolsa para cima e dólar para cima. Maravilha. Que aula, hein, Irai? Muito bom, cara. E aí, Paulo, tudo bem? Vi que você entrou no meio da live aqui, né? A gente não estava... Irai estava explicando aí, só parei para falar contigo. Obrigado por ter proporcionado aí esse encontro com a gente, tá? Boa. Então, oi pra galera aí. Boa, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Então, também estou aprendendo um pouquinho com o Irai aqui todo dia. Com esses caras aqui, malandro, cada dia aprende um pouquinho. É isso aí. Bem, o Paulo Paulo é quem toma conta aí, né, da relação com os investidores lá na Dália. Pessoal, quem está aqui como participante, pode ficar à vontade para botar suas perguntas aqui, tá? Vou fazer mais uma pergunta aqui que eu já estava programado para fazer e depois a gente vai começar a fazer aqui nas perguntas que vocês colocaram no bate-papo aí. Pode ficar à vontade para perguntar. Bem, Irai, não sei se deu tempo aí para vocês pensarem nisso já, né, porque aconteceu agora no final da tarde, né, a demissão do ministro da Saúde ali, o Mandetta. Você falou que tem posições, né, internacional, posição aqui no Brasil. Você acha que... Por que a gente ficou para trás? Né? Por causa desses estresses políticos ou porque a gente ainda é um emergente? Né? A gente é um país que mais caiu, né, entre os emergentes, dolarizados, estamos mais de 50% ainda para trás. Por que você acha que a Bolsa Americana voltou mais rápido e a gente está ficando para trás? É por causa desse risco político? E como é que você vê esse risco político aqui se resolvendo aí agora com a demissão do Mandetta? Vamos lá, é difícil de você cravar exatamente o motivo para isso, né? Mas a gente pensa, né, em 3 coisas principais, Júnior. Número 1, acho que tem um pedaço que é o risco político que você comentou, né? Que, de fato, né, eu acho que não só, né, esse estresse que a gente está vendo, né, entre o executivo, o legislativo, executivo e executivo, que eles geram, né, um atraso nas reformas de uma forma geral, né? E como eu falei, o Brasil ele é um país que ainda precisa bastante de fazer reformas. Número 2, tem um fator que é pouco apreciado, né? Que as pessoas não param para pensar ou para perceber que é uma coisa, né? Quando você olha globalmente, desde que começou a crise no final de janeiro para cá, você olha quais foram os setores que foram mais impactados ou que pior performaram nessa crise globalmente. Os 3 setores que foram piores foram setores de bancos, petróleo e de commodities, né, que inclui a Vale. Então, bancos, Petro e Vale. E aí, quando você olha a composição do índice Bovespa, esses 3 setores que acabam tendo um impacto principal, ter um peso maior na nossa bolsa, né? Então, poxa, como eles acabaram caindo mais no mundo, a gente acabou tendo esse impacto negativo também. E o terceiro fator é que a gente não tem, né, mais ajuda do investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro ele não vem para a bolsa no Brasil. Ele vai continuar tirando dinheiro daqui. O investidor estrangeiro vai continuar tirando dinheiro da bolsa do Brasil. Então, você junta essas 3 coisas, na nossa visão, isso aqui é o que a gente tenta explicar, né? Depois de ter visto o que aconteceu, por que a Bolsa Brasileira acabou performando tão pior assim, né, que outras bolsas do mundo inteiro, tá? Então, isso é mais ou menos o que passa pela nossa cabeça quando a gente olha esses movimentos, né? Entendi. E você perguntou também, né, do que a gente está achando sobre esse negócio político. Acho que... Falando brevemente aqui, né, o que a gente acha do lado político é que existe uma coisa que é muito mais relevante do que as discussões do Bolsonaro com o Congresso, do que, enfim, da discussão de Mandetta, não Mandetta, enfim, que é o que está acontecendo com a população, o que aconteceu com a população brasileira, né?
Eu acho que a gente já contou um pouco daquela história da quarta virada, mas em resumo, o que a gente acha que está acontecendo no Brasil é um movimento muito forte de migração da vontade da população, né, de uma centro-esquerda para uma centro-direita. Então, todas as reformas, elas não aconteceram por causa do Bolsonaro, do Maia, do Alcolumbre ou do Paulo Guedes. Todas as reformas do Brasil, elas aconteceram porque houve uma vontade da população em fazer isso. Assim, a população, pelo que eu saiba, não mudou. E esses ciclos de opinião, eles duram alguma coisa como 20 a 30 anos. Né? Então, é muito difícil de você mudar essa vontade da população de sair, né, de um ideal, talvez, reformista, para uma coisa que seja anti-reformas. Então, na nossa visão, o cenário político, sim, tem barulho, sim, é turbulento, sim, às vezes dá vontade de você falar assim, pô, dá vontade de querer trocar todo mundo e tal, mas o ponto principal é, as pessoas hoje no Brasil, elas preferem ter mais reformas porque entendem, né, que o modelo que a gente tinha antes, ele se esgotou. E isso foi motivo porque a gente teve a reforma da Previdência, a gente teve uma reforma trabalhista, a gente teve privatização de algumas empresas e vão ter privatização de outras empresas por aí. Teve a aprovação da lei da Telecom. E, assim, obviamente que agora é difícil de dizer, mas é possível que, talvez não nesse ano, né, mas no próximo ano a gente veja reforma administrativa, reforma tributária, todas essas reformas que são importantes para a gente, elas vão entrar em pauta, vão voltar a entrar em pauta. Mas na sua visão ali, a troca do ministro, né, que o Mandetta estava batendo muito de frente com o Bolsonaro em relação a uma ideia contrária, né, a favorecer um pouco o lockdown, né? Você acha que o novo ministro agora é mais a favor do que a ideia do Bolsonaro? Você acha que isso impacta mais positivamente no mercado ou você acha que não tem influência no mercado financeiro a decisão do ministro da Saúde? É muito difícil de dizer e de cravar, né? Assim, eu não consigo ter uma visão clara disso daí, nem é o tipo de coisa que a gente gosta de operar, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é que quando teve, né, a primeira preocupação com a saída do ministro Mandetta, a reação dos mercados ela foi negativa. Honestamente, eu não tenho uma grande convicção se isso é muito positivo ou se isso é muito negativo. O que eu acho que é mais relevante, o que a gente acha que é mais relevante, é a gente continuar monitorando os dados. A quarentena, ela é, na nossa visão, essencial para você dar tempo para os governos. Tempo para a gente fazer essencialmente 3 coisas, né? Construir mais leitos, tentar buscar algum tipo de solução aí para algum tipo de remédio. E 3, para você conseguir ter um controle, né? Você conseguir achatar a curva. Os hospitais no Brasil, querendo ou não, eles estão vazios. Os remédios, né, tem todo esse debate, cloroquina funciona ou não funciona, a gente não sabe dizer exatamente se funciona ou não, mas enfim, tem estudos que dizem que sim, outros dizem que não. E 3, a quarentena parece estar funcionando, né? Então, isso seriam elementos que possibilitariam com que em algum momento houvesse algum tipo de relaxamento. De novo, a gente não prega, né, que a quarentena seja acabada. E o melhor cenário para todo mundo é aquele cenário que você consegue ter, né, ao longo do tempo uma redução significativa de impactos, né, em vidas e uma minimização, né, dos impactos econômicos. Então, acho que esse é sempre o balanço que a gente tem que observar. Perfeito. Vou fazer uma pergunta aqui agora, né, do participante, do Cláudio Conago. Vamos lá. Boa noite. Com a posição dos Fed de garantir liquidez nos Estados Unidos, isso pode levar o dólar a uma posição de desvalorização frente ao real ou isso não afeta o dólar no curto prazo? Essa é uma pergunta que a gente se faz todos os dias também, tá? Então, assim, o que de novo, a gente tem muita dificuldade de operar essas coisas no curto prazo, né? Assim, a gente gosta muito mais de ficar pensando em tendências de longo prazo. Quando a gente pensa em tendências de longo prazo, tem uma coisa que chama muito a nossa atenção, que é o seguinte: a economia americana, dentro das economias dos países desenvolvidos, ela é a mais forte que tem. A velocidade de reação do Banco Central americano foi o mais rápido de todos. A economia americana, ela é mais dinâmica que todas as outras economias do mundo. Ela tem uma geografia que é bem melhor, ela tem uma demografia que é melhor
Isso quer dizer que, no médio e longo prazo, a economia americana deveria crescer mais do que todos os outros países desenvolvidos. Quando você olha historicamente, as moedas, em prazos longos de tempo, elas perseguem aquelas economias que crescem mais. Economias que crescem mais têm moedas que são mais valorizadas. Na nossa visão, a economia americana vai continuar crescendo, continuar sendo uma superpotência, a superpotência que tem hegemônica no mundo. Isso não vai mudar. No médio e longo prazo, o dólar, a tendência do dólar é para cima. No curto prazo, tem alguns fatores que fazem com que a gente pondere, né, para pensar se existe uma chance de ter uma queda do dólar aqui no Brasil. E esses fatores eles seriam basicamente os seguintes, né? Número um, nessa crise toda, a única proteção que realmente funcionou foi o dólar. Não foi nem o ouro, foi o dólar. Se o mercado, de uma hora para outra, acordar e falar assim, cara, a crise acabou. Se isso acontecer, o dólar vai cair. Por quê? Porque todo mundo comprou dólar por conta da preocupação à crise. Na hora que a crise acabar, todo mundo vai vender o dólar e comprar todos os outros ativos que tem por aí. A bolsa, mercados emergentes, sei lá, imóvel, qualquer coisa, menos o dólar. Então, o dólar ele poderia cair por conta disso. Essa história de expansão de balanço do Banco Central americano, ela não é tão simples assim. Por quê? Porque você acontece numa situação que está todo mundo expandindo o balanço. Hoje, se não tem um governo, né, fazendo um estímulo de pelo menos 10% do PIB, isso ficou pequeno. Então, ok, o Fed está expandindo o balanço dele, o Banco Central Europeu também, o Japão também, a China também, o Brasil também, os outros emergentes também, todos os países do mundo estão fazendo isso. E aí, de novo, uma coisa que é sempre importante de pensar, moeda, diferente de bolsa, é uma relação de duas coisas diferentes. A Magazine Luiza pode subir, a loja Renner pode subir ao mesmo tempo. Não dá para o dólar e o real subirem ao mesmo tempo. Não dá para o dólar e o euro subirem ao mesmo tempo. O dólar subiu, o real precisa cair. E vice-versa. Então, moeda é sempre uma coisa que é muito complicada. O Fed está fazendo uma expansão gigantesca de balanço? Sim. Se fosse só o Banco Central americano e nenhum outro, para nós seria talvez mais claro, né, que haveria um potencial baixista para o dólar. Mas a gente não consegue chegar nessa conclusão. Então, de novo, acho que o elemento principal que faria o dólar cair agora no curto prazo seria uma solução dessa crise, que é difícil a gente imaginar que aconteça alguma coisa logo. No médio e longo prazo, a moeda vai perseguir quem cresce mais. Quem vai crescer mais entre todos os países desenvolvidos vai ser os Estados Unidos. Então, a gente acredita, na Dália, que a tendência de médio e longo prazo para o dólar é de alta. Assim, a 5,25 para daqui a, sei lá, 5 anos, você compra ou vende o dólar? A gente compra o dólar. Por isso que a gente mantém a nossa posição comprada. Maravilha. A Dália é uma gestora, acho que tem nem 2 anos ainda, né? Não é verdade? 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio. E logo que ela abriu, ela fechou os seus fundos, né? Atingiu uma capacidade bem grande, fechou os seus fundos, né? E no final do ano passado, reabriram de novo, né? O que vocês estavam vendo ali no ano passado, e também depois da crise do coronavírus, eu vi algumas cartas de vocês e alguns vídeos também, vocês reduziram drasticamente ali algumas posições, e quero saber agora se estão com caixa, né, para entrar comprado mesmo. Como é que está a visão de vocês agora em relação à assimetria de risco do fundo? Assim, o que a gente fez, né, o fechamento que a gente fez no ano passado, ele foi principalmente em função do tamanho, né? Assim, a gente, quando começou a dar, a gente começou o fundo com 50 milhões de reais. E, poxa, por o momento de mercado, a nossa performance, a ajuda de todos vocês, esse fundo ele chegou a R$1 bilhão até que relativamente rápido, né? Em menos de um ano a gente estava chegando perto de R$1 bilhão. Um ano e pouco. Você sair de uma estrutura, né, de 50 para 1 bilhão, na nossa visão, né, como a gente preserva muito, né, essa história de pensar no nosso cotista, de
a preservação de capital, a gente tinha dúvida se o que a gente estava conseguindo fazer naquele fundo ele era replicável, tanto pelos nossos controles internos, tanto pelas as coisas que a gente fazia no mercado, num fundo de 1 bilhão. Quando a gente começou, ficou rodando ele naquele tamanho, a gente percebeu que sim, ele era replicável, a gente poderia crescer um pouco mais. Por isso que a gente reabriu o fundo. E aí, assim, acho que o que está na nossa cabeça, o que estava na nossa cabeça, né, de estar com o fundo aberto no começo do ano, era de que a gente via uma liquidez no mercado muito, muito grande, né? Assim, a gente tinha feito trabalho, né, o trabalho interno de contratação de pessoas, né? O equipe do Paulo, o Paulo que está aí, a gente hoje tem contratou desde o meio do ano passado para cá, né, mais 3 pessoas para o time da Dália, né? Então, principalmente na parte de controles internos, então a gente tem isso de uma forma que é muito robusta. E a gente estava vendo maior liquidez no mercado e muitas oportunidades, né? Que, assim, enfim, tinham muitas ofertas vindo no mercado e algumas dessas ofertas a gente estava gostando bastante, né? Então, na nossa visão, fazia muito sentido a gente deixar o fundo aberto. Veio a crise, a gente reduziu a nossa posição, a gente aumentou, né, o nosso nível de caixa, a gente gastou um pouco de caixa, como eu falei, né, no final de março até essa primeira semana de abril, mas a gente continua com uma posição razoável em caixa, tá? Então, hoje, a gente deve ter alguma coisa com 20% a 30% do fundo em caixa. Maravilha. Esperando só o momento certo para entrar comprando, então. Isso aí, né? Porque só um ponto, desculpa, Júnior, para falar, né? É muito importante você estar no tamanho adequado ao risco que você está vendo no mercado. O ponto aqui é, se a gente imagina se você tivesse assim, se a gente tivesse 100% comprado nesse momento de mercado, né? O nosso mandato não é estar 100% comprado a todo tempo. Que alguns fundos têm esse mandato, então o mandato do Dália Total Return não é fazer isso. O mandato do Dália Total Return é, poxa, você conseguir participar, né, de uma boa parte da alta e conseguir proteger bem abaixo. Se a gente tivesse 100% comprado agora, a nossa única alternativa era rezar. Você reza para as coisas darem certo. Assim que, historicamente, a reza não é uma das melhores formas de filosofias de investimento que a gente tem. Então, a gente reduz o tamanho do fundo pro nível adequado de risco que a gente está vendo hoje, que a gente continua manejando o fundo, né? Se a gente achar, né, que os clientes eles podem melhorar, a gente acelera um pouco. Se a gente achar que as coisas podem piorar, a gente volta atrás. É tão simples quanto isso. Na hora que a gente faz isso, a gente ganha uma coisa que é fundamental no processo de investimento, que é o tempo. O tempo passa a jogar a nosso favor e não contra. Então, todos os dias a gente pode avaliar, né, com uma cabeça aberta e falar, não, a gente acha que os riscos eles estão melhorando, a gente pode comprar mais. Ou os riscos pioraram, a gente tem que vender um pouco. Então, acho que o fato, né, de a gente ter feito esse ajuste e estar com uma posição hoje mais próxima, vai um pouco acima da neutra, nos permite, né, tomar essas decisões para os dois lados. É impossível de cravar, não, chegamos no fundo do poço daqui para cima. Acho muito, muito difícil. O balanço de riscos nos diz que ter uma posição mais otimista nesse nível que a gente está faz sentido. Daqui, sei lá, semana que vem a gente pode acontecer alguma coisa que nos faça mudar de opinião. Então, ter essa flexibilidade para a gente é importante. Ter o dinheiro em caixa para a gente é importante. Legal. Deixa eu fazer essa pergunta aqui para o Paulo. Tá ouvindo aí, Paulo? Aqui é o comercial. Vocês são um fundo multimercado que pensa como ação ou um de ação que pensa como multimercado? Fala um pouco para a gente aí, Paulo. Pô, boa pergunta. É o ovo ou a galinha, né? Fala aí qual que é, né, assim, o quanto que vocês, né, pretendem entregar. Oi? Melhor. A ideia, Júnior, é ser o melhor fundo de retorno do Brasil da América Latina, tá? Então, a gente busca ter essa estrutura, né, com esse time, podendo operar ações, moedas, juros, commodities, tá? Entregando com essa volatilidade que a gente chama de todo mundo aguenta, né? O meio bolsa, né? Então, se é um fundo de ações que opera outras coisas ou um fundo multimercado que opera ações, tanto faz como as pessoas queiram categorizar a gente, tá? Então, o nosso início, como foi o verde, né?
O verde, no começo, quando ele era menor, né, depois ele fica muito grande e fica difícil manter a estratégia, né? Então, essa é claramente uma preocupação nossa. O Total Return não será um fundo muito grande, né? Então, não sei se foi comentado isso antes, mas a nossa ideia, hoje a gente tem 3.200 bilhões de reais, a ideia é ter uns 4,5 bilhões, 5 bilhões mais ou menos, tá? Não é para passar muito disso, porque a gente tem o foco no desempenho do fundo e não no tamanho do fundo, tá? Então, o verde é um excelente exemplo. Ele nasceu com essa estrutura de ser um multimercado, onde ele tinha uma posição mais focada em ações e uma porção de ativos macro globais, né, moedas, renda fixa, commodities em volta, protegendo, às vezes atacando, né? A gente não inventou a roda na Dália, né? A gente entendeu que esse fundo, essa estrutura seria fundamental, seria especialmente importante nesse novo cenário de juros baixos, né? Que é onde tudo começa, né? A Dália começa no tema juros baixos, né? Isso muda completamente a maneira como a gente investe, a maneira como o governo age, a maneira como as empresas agem no Brasil, né? Então, a gente tem visto essa transformação nos últimos 2, 3 anos e ela continuará acontecendo, né? Então, é isso. A gente vai aproveitar essas oportunidades que tem sempre dentro do nosso universo de competências, tá? Sem inventar roda, sem tentar ser o primeiro em 100 metros, né? Como o Irai comentou, a gente está aqui para uma maratona, para uma corrida bastante longa, buscando sempre ter retornos consistentes e replicáveis ao longo do tempo, né? Então, a gente quer ganhar todo dia, toda semana, todo mês, né? 2 exemplos interessantes, né? Ontem e hoje a bolsa foi negativa, né? Teve um desempenho negativo. O total return ontem e hoje foi positivo. Tá? Então, por isso que é meu fundo de ação predileto. Então, o que é fundo de ação predileto? Tem que ser o seu fundo predileto. Júnior, acho que a gente tem um desafio, né? Que o ponto, no final das contas, a nossa obsessão é a gente tentar gerar o melhor retorno ajustado para o risco para os nossos cotistas, né? Que, no final das contas, como eu falei, né? A forma como que a gente toca o nosso dinheiro na física, né? Assim, a gente enxerga a Dália como sendo um portfólio completo, e se a gente tiver a oportunidade para, assim, a gente estiver vendo a oportunidade de conseguir ganhar dinheiro, né, com o risco adequado, isso é muito importante dizer, oportunidade ajustada ao risco, com o risco adequado, a gente vai atrás. Se a gente não estiver vendo nenhuma oportunidade, reduz o nosso risco, a gente não vai fazer nada. Então, o que talvez, né, seja a coisa boa do nosso mandato é que ele é um mandato muito amplo. A gente não precisa estar comprado em bolsa se a gente não quiser, se a gente achar que não tem nenhuma oportunidade. A gente vai buscar oportunidades em renda fixa, vai buscar oportunidades no câmbio, em, sei lá, em outros Vocês chegaram a ter até fundo imobiliário, né, o ano passado? Sim, a gente tem ainda um pouco de fundo imobiliário, que, na nossa visão, né, de novo, a beleza do negócio é você conseguir compor uma carteira, Júnior, de ativos que eles sejam bons, com risco adequado e que eles sejam descorrelacionados. Então, se você consegue ter isso, poxa, ótimo. O nosso trabalho é ficar constantemente buscando essas oportunidades. Se a oportunidade for, de novo, estiver em bolsa, a gente vai atrás da bolsa. Se estiver em fundo imobiliário, a gente vai atrás do fundo imobiliário. Se estiver atrás da renda fixa, dos juros, a gente vai lá. Então, assim, acho que o nosso trabalho, né, é muito de ficar estudando, né, como o Paulo colocou, o cenário global. A gente gasta muito tempo, né, olhando o cenário macro global e buscando essas oportunidades específicas, que a gente vai estar olhando na empresas, vai estar olhando fundos, vai estar olhando dívida soberana, vai estar olhando os países diferentes. Então, a gente gasta muito tempo fazendo isso, né? Essencialmente, esse é o nosso trabalho. Eu acho que quando vocês foram montar a Dália, né, vocês pensaram assim, dinheiro dos sócios, como a gente não vai pagar imposto de renda, pessoal? Vamos montar aqui um fundo multimercado, né, que ele é um fundo de ação, só para a gente não pagar imposto. Né? Eu falo aqui para os participantes, porque, diferentemente de um fundo multimercado, onde a cada 6 meses você paga um imposto de renda de 15% sobre aquele valor, né, que rendeu naquele período, no fundo de ação, né, o Dália ele é categorizado, né, na Ambima lá, como um fundo de... O Dália Total Return, né, como um fundo de ações. Então, você só paga o imposto quando você saca o
o seu investimento, né? Então, os juros sobre juros, né, do fundo no longo prazo, isso é um diferencial enorme, né? Isso aí, Isso excelente. foi um benefício indireto, tá, Júnior? Eu não gosto de falar, a gente não gosta de falar que a gente fez o fundo para isso, mas assim, né, que a gente via, né, que ações, você pensa assim, né, os grandes fundos americanos, pega o Warren Buffett investe principalmente no quê? Em moedas, em juros ou em ações? Ações. Todos os grandes fundos americanos, eles investem em ações. É nesse mercado que a gente viu o maior potencial de valorização, de diferenciação, onde estava a maior parte do nosso conhecimento. Então, o fundo ele nasce daí. A gente tem um benefício de não ter esse come cotas que você descreveu? Sim, tem um benefício, que no longo prazo faz uma diferença bacana. Mas o principal é onde que a gente estava mais confortável em ter o risco. O nosso risco principal estava ali. Vou fazer uma propaganda de uma outra coisa, né? Assim, que a gente começou no final do ano passado, e aí para falar que a gente não pensa único e exclusivamente nessa história do Come Cotas, que a gente começou um fundo que a gente investe no exterior, que a gente pega basicamente todas as posições que a gente tem no exterior, do Dália Total Return, e coloca isso num fundo que a gente chama de Dália Global. Esse fundo Dália Global, ele é um fundo multimercado mais tradicional, e aí ele tem o Come Cotas, ele, enfim, né, você paga o imposto de renda e por aí vai. Porque você, assim, apesar de até investir em ações fora do Brasil, você não tem a mesma flexibilidade, né? Hoje a gente não tem essa flexibilidade de mandato para conseguir ter um fundo que esteja 67% sempre alocado em ações. Mas esse é um fundo bastante interessante, né? Que eu acho que o Paulo sabe isso melhor do que eu, mas imagino eu que quando a gente estiver perto aí de completar 6 meses, ou quando depois que a gente completar 6 meses, a gente possa disponibilizar isso para as pessoas investirem. Maravilha. Estamos chegando aí próximo às 19 horas. Né? Queria convidar aí o Bernardo para fazer uma pergunta e encaminhar aí para o Paulo e para você fazer as considerações finais. Acho que o Paulo já respondeu ali as perguntas do pessoal que foi escrevendo, então a gente já pode manter a disciplina do horário ali. Né? Primeiro, antes até de fazer a última pergunta, agradecer aí, né, o Paulo Irai, por 2 craques, né, a gente fã do fundo, e sempre nesses momentos, né, próximo da gente, dos clientes. Então, isso que faz muita diferença no longo prazo. Antes até da pergunta, eu queria só comentar um comentário, né, que você fez, até redundante, mas que eu achei sensacional, é que basicamente é o seguinte: os clientes eles perguntam para a gente, né, eu tenho dinheiro aqui para investir, eu vou aplicar tudo, e aí se você aplica tudo, você fica ali sem a liquidez para oportunidade. Então, o que a gente tem falado assim com os clientes, tanto nas aplicações diretas, se eles preferirem aplicar em ações ou direto no fundo, a gente fala o seguinte: o importante é você sempre ter um caixa para ir aportando aos poucos quando você olha no longo prazo. Então, o que você falou, nós não vamos acertar a mínima, não vamos acertar a máxima. Então, o mercado chegou a um determinado patamar de preço, você aumenta sua exposição ali. Mas você tem sempre de 10% a 20%, a 30% de caixa, para caso você volte a ter essas assimetrias de risco muito grandes, você poder montar a posição. Em parte, eu sempre falo, você tem um valor inicial para aplicar no fundo e depois você tem um valor menor, né, para fazer novos aportes. Por que isso? Porque a gente, olhando historicamente, o investidor que tem um retorno sempre melhor ou maximizado é aquele que faz a aplicação inicial e sempre que ele pode, né, ele faz essa aplicação recorrente, né, que é justamente o que quando você transforma para dentro do fundo, você tem esse caixa adicional a mais para ir fazendo essas aplicações. Então, é muito em linha com o que a gente tenta passar na educação financeira, tá? E na nossa assessoria de investimento. Então, só queria reforçar isso, que eu acho que foi um ponto fundamental que você colocou. E aí a minha última pergunta é em relação até essa classe de ativo, que é nova para fundo operar, mas o cliente, pessoa física, já opera bastante, que é o fundo imobiliário, né? Seja pela questão do dividendo, seja pela questão da isenção do imposto de renda, a gente teve, lógico, uma queda forte, né, dos fundos imobiliários. E como é que você está vendo essa classe de ativo geral? E se, por exemplo,
vocês estão olhando por setores, né? Por exemplo, papéis, pode ter uma inadimplência, faz mais sentido estar no ativo de logística, de aluguel atípico, mais de longo prazo, ou a cota dos shoppings, que é o demais, vale a pena. Eu queria que, se você puder falar um pouquinho sobre fundo imobiliário geral e como é que você está olhando dentro do seu portfólio. E, mais uma vez, obrigado aí, Paulo Mirai, e fique à vontade para fazer encerramento e depois o Júnior fecha aí. Obrigado novamente. Ótimo, obrigado pela pergunta, Bernardo. Assim, eu acho que o mais importante do que o fundo imobiliário é falar um pouco de como que a gente pensa, né, na nossa forma de gestão. O Paulo, ele ressaltou muito bem, né, assim, acho que talvez a nossa tese principal é a tese dos juros baixos, né? Nós achamos que os juros eles vão ficar mais baixos por mais tempo. Isso a gente já defendia. Qual é a forma de você operar esses juros, né? Como eu falei, você compra um pouco de título público, você compra um pouco de ações, você compra um pouco de dólar, você compra outras coisas, tipo fundo imobiliário também. Então, assim, o que a gente gosta de fazer na Dália, né? Uma vez que a gente desenvolve uma tese sobre um evento ou um cenário macro, a gente tenta ver qual que é a melhor forma de a gente atuar em cima dessa tese. Então, o pano de fundo do que de a gente estar comprado em fundo imobiliário é porque a gente acredita ou acreditava, né, que os juros iam ficar mais baixos do que esperado. Uma vez que a gente olha isso, né, e aí começa a olhar quais são os diferentes ativos que a gente tem, quais são as diferentes oportunidades, a gente de novo gosta de fazer uma coisa diversificada. Então a gente tem fundo imobiliário de shopping, a gente tem fundo imobiliário de galpão, porque a gente também não quer estar tudo, né, concentrado numa única aposta, né? Então a gente faz, né, do diligence, vai visitar os ativos, conhece bem os gestores e por aí vai, né? Assim, acho que para fundo, uma das coisas que a gente se preocupa muito, né, é você selecionar bem quais são os gestores do fundo, né, para você não estar, de repente, numa estrutura que você dá um mandato em branco, né, para os gestores comprarem os ativos que eles quiserem. Então, assim, acho que hoje, né, a gente está observando tudo, acho que as coisas elas são muito fluidas, a gente tem um conforto, né, de estar investido com gestores que a gente acha que são os melhores do mercado, a gente tem um pouco desse balanço, né, de fundos que estão mais em fundos de logísticas e fundos de shoppings. Shoppings é um negócio que é interessante, né, porque em um determinado momento, né, eu falei do Shopping Iguatemi, né, assim, para quem não sabe, não é de São Paulo, o Shopping Iguatemi é um fenômeno, é até difícil de explicar, mas em um determinado momento, a ação, né, do Shopping Iguatemi chegou a negociar com 20% de desconto, 20% de desconto sobre o custo de reposição. Não é nem o valor de mercado, custo de reposição. Assim, para fazer um shopping de novo, Iguatemi, no mesmo lugar, você gastaria 25% a mais do que se você comprasse no mercado, entendeu? Então, para a gente foi meio que um dos sinais de que a bolsa tinha caído demais, né? Isso é meio que, se você tem o preço hoje do metro quadrado no Itaim, né, em São Paulo, está R$20 mil num apartamento, ele custa, sei lá, 10 mil, só para simplificar, 10 mil reais para construir. Ele estava negociado a 20, 2 meses atrás, ele estava saindo por 8, sendo que ele custa 10 para fazer. Então, na nossa visão, não fazia muito sentido o que estava acontecendo, né? E aí até foi um pouco do momento que a gente acabou investindo um pouco mais nos shoppings em Iguatemi em particular, tá? Mas aí, de novo, né, um pouco dessa forma como a gente pensa. Tem uma grande tese macro por trás, a gente vê quais são os ativos, né, que podem se beneficiar disso, diversifica nos ativos e tenta escolher, né, bons gestores ou boas empresas para fazer isso, tá? Então, Bernardo, não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta. Eu aproveito, então, né, que em nome da Dália, junto com o Paulo aqui, agradecer a Golden, né, pela grande parceria, né, que vocês têm com a gente. Vocês foram grandes apoiadores da Dália desde o começo. A gente fica à disposição se tiver alguma dúvida que não foi respondida, Paulo e eu, a gente se prontifica a responder. E enfim, né, agradecer a todos pela atenção nessa live. Maravilha. Boa, gente, faço do Irai as minhas palavras, tá? E só para adicionar também, se quiserem, né, entrem no nosso site, se cadastrem no nosso site para receber as nossas cartas mensais. No nosso Instagram também a gente tem publicado vídeos periódicos, né, sobre
o que está acontecendo no mercado, a nossa visão, né? Às vezes sou eu, às vezes é o Rocha, às vezes é o próprio Irai, ou o Alessandro, a Sara, tá? Então, talvez hoje ou amanhã a gente vai publicar um novo vídeo. Então, as pessoas podem também buscar informações nossas através desse canal, tá? E, obviamente, sempre à disposição, quiser mandar um e-mail, quiser ligar aqui, a gente bate um papo, conversa, tenta explicar as coisas. É sempre muito legal falar com todos vocês. Maravilha. Obrigado, pessoal. Quero agradecer especialmente aqui aos nossos clientes que estão, né, nos ouvindo. Qualquer dúvida que não tenha respondido aqui, procure seu assessor, né? O Dália continua aberto para novos aportes e conte sempre com a Golden Investimentos. Obrigado, Bernardo. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal.